Bem-vindos ao curso do EBRAD. Eu sou a Rafaela Lobo, mestre em Linguística e em Análise do Discurso, e vou acompanhá-los nessa segunda fase, essa fase que é tão importante para vocês, porque é ela que agora realmente vai mostrar o que você sabe da área que você escolheu. Então, para começar, nessa prática jurídica, nós vamos fazer algumas orientações. Sim, orientações para que essa segunda etapa transcorra muito bem. Durante este período de prática, nós vamos ter 2 horas ao todo de aula, divididas em 6 blocos, cada um com sua especificidade e o seu objetivo, mas sempre visando a parte de escrita tanto da peça como também das questões que são apresentadas na OAB segunda fase. Inicialmente, a gente precisa entender como que funciona essa OAB. Então, eu imagino que todos aqui já saibam, mas é importante que eu rapidamente fale para vocês alguns detalhes. Nós temos essa segunda fase da prova com um valor aí bem claro, né, de pontuação dividida em 2 estruturas. Então, vocês têm tanto a peça, que é a primeira parte, que é uma peça profissional, e essa peça profissional, ela pode ser tanto a petição como um parecer. Tem sido mais frequente fazer a petição, então nós vamos falar um pouco da estruturação da petição. E a segunda parte da prova vai ser, que essa primeira parte vale 5 pontos, a segunda parte da prova, ela é, na verdade, composta de questões em forma de situação-problema, ou seja, são problemas que são dados para que vocês resolvam. Cada um vai fazer a prova na sua área de escolha. Essa prova prática é muito importante lembrar que a gente pode consultar a legislação. Então isso facilita muito. Por quê? Porque às vezes o aluno fica preocupado com a lei seca. Mas eu falo o seguinte, ao mesmo tempo que isso facilita, isso mostra uma coisa muito relevante para quem faz uma prova. O que é que isso mostra? Eu não quero que vocês saibam de cor. Eu quero que vocês consigam mostrar o que sabem. Isso é muito diferente. Deixa eu me explicar. Veja bem, se eu pego qualquer parte de cor, artigo 37, administração pública direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes, estados, municípios, Distrito Federal, obedecerá a princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, quando eu falo isso, o que eu estou demonstrando? Que eu sei de cor um artigo da Constituição, como sei vários, porque eu trabalho com a área. Mas será que saber de cor, que a gente tem que ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mostra que eu sei aplicar isso? Saber teoria não é saber prática. Às vezes você sabe tudo sobre motor de carro, você adora motor de carro, mas na hora que abre o capô e que tem um problema num carro, você olha e não sabe exatamente como consertar. Às vezes até identifica o problema, às vezes nem identifica, mas às vezes identificou e não sabe consertar. E o que acontece na prova da OAB, que é a primeira coisa que eu quero que a gente converse, que eu quero que fique claro para vocês, é que o objetivo dessa prova em si é a parte profissional prática. O que significa isso? Às vezes a pessoa formou, ela tem todo um conteúdo, um arcabouço teórico gigantesco, mas esse arcabouço teórico não faz com que ela seja um bom advogado. Por quê? Porque na hora dela ir para a prática, ela pode não conseguir aplicar a teoria que ela tem. Então, quando a gente fala que é permitida a consulta à legislação seca, é muito mais do que dizer para vocês que vocês não têm que decorar as leis. É dizer para vocês o seguinte, eu estou deixando você consultar porque o que eu quero, na verdade, o objetivo que eu tenho, na verdade, é muito claro. É qual? Saber se você consegue, com a lei na mão, saber ao que ela se aplica de acordo com o caso. Por isso que essas questões que são dadas são situações problema, que são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Para aprovação na segunda etapa, a gente tem que conseguir nota igual ou superior aos 6 pontos dos 10 pontos distribuídos. 5 para a peça profissional e depois os outros 5 divididos aí nas nossas questões. Para que a gente possa entender tudo isso nessa orientação inicial, eu quero voltar a algumas coisas que estão lá atrás na nossa vida e que às vezes durante o curso de Direito são esquecidas. Por quê? Porque na verdade elas vêm desde o ensino médio e no curso de Direito a gente não tem esse costume de voltar a elementos que a gente pensa assim, a pessoa já sabe. Então eu quero retomá-los
E alguns deles estão aqui nesse slide, considero alguns mais importantes aqui. Primeiro, quando a gente vai fazer uma prova aberta, uma prova que tem questões, nós precisamos nos perguntar por que a gente precisa escrever. No nosso caso, a resposta mais óbvia que vocês estão dando é para passar na prova. E na verdade não é isso. Por que eles fazem uma prova como a da OAB? Olha a minha pergunta do slide anterior. Por que nós precisamos escrever? No nosso caso, dentro da área jurídica, qual que é o nosso bisturi? Se eu tenho um médico cirurgião, ele tem que ser bom de corte e costura, concordam? Eu sou um cirurgião, eu preciso pegar um corpo, eu preciso ter a tranquilidade de abrir um corpo, de mexer no que é necessário e de costurar, e costurar bem, porque ninguém quer ficar com uma cicatriz horrorosa. Então o bisturi, a agulha, a linha, elas são instrumentos de trabalho para mim. Se eu estou no direito, qual que é o nosso instrumento de trabalho? É a escrita. Ele é o nosso principal instrumento. A gente precisa ser muito bom de escrita, porque senão eu nunca vou ser um bom advogado. Uma vez eu estava com uma aluna que me falou assim, Rafaela, eu parei para analisar e comecei a pensar, nossa, será que eu estou preparada para ser uma advogada excepcional? Porque a gente acha que a prova da OAB em si é a prova que vai dizer assim, fiz a OAB, eu tenho OAB, tenho registro, eu posso advogar. Mas eu estou lidando com a vida dos outros. Eu vou prejudicar ou melhorar a vida de alguém de acordo com a forma como eu vou agir. Por quê? Porque o advogado não é procurado quando está tudo bem. Ninguém vira e fala assim, acordei de manhã, hoje eu quero buscar um advogado. Então, primeira coisa, eu preciso escrever porque isso é o meu instrumento de trabalho. Então, vocês têm que fazer uma escrita excepcional, sim, na prova, porque ela vai mostrar que vocês também têm condição de fazer uma escrita profissional e excepcionalmente boa durante o trabalho de vocês. No nosso caso, quem vai ler o texto? Na prova, você tem toda a banca examinadora. No seu trabalho, no decorrer da sua vida profissional, quem vai ler o seu texto, muitas vezes é quem? É o juiz, ou o assessor, né? O auxiliar. Então, a gente precisa estar com um texto muito claro, muito lógico, muito fechadinho, e nós vamos falar de lógica de escrita durante os blocos que estamos gravando aqui para que vocês possam fazer a segunda fase. Nossa situação de leitura, então, profissional é exatamente de acordo com as necessidades do nosso cliente e na OAB é de acordo com aquelas necessidades que eles vão colocar nas questões ou na peça. E o que o nosso leitor espera? Eu separei 3 coisas para a gente pensar, porque nem todas elas têm relação com tudo que a gente vê durante o curso. Primeira coisa, durante o curso de Direito, a gente estuda o quê? O conteúdo. Então, essa parte do meio que a gente tem que conhecer, vocês estão esperando e pensando nela. Porém, quantas pessoas têm conteúdo, mas não conseguem pôr no papel aquilo que tem de conteúdo? Por isso, uma das coisas que vai ser assim essencial durante esse tempo de gravação que nós estamos fazendo é a estrutura do texto. Sim, nós vamos falar muito sobre como estruturar o texto, porque durante o curso de Direito, às vezes a gente fica menos preocupado com isso, com técnicas de retórica para fazer uma argumentação melhor, com técnicas de raciocínio lógico aristotélico para criar uma estrutura adequada para uma peça. Então, primeira coisa, a gente precisa não só ter o conteúdo, mas conseguir estruturar esse conteúdo bem. E a terceira coisa, precisa saber gramática? Claro. Se a sua concordância está ruim, se a sua ortografia está ruim, o que vai acontecer? Você vai perder credibilidade. Ninguém quer um texto em que você escreveu casa com Z. É óbvio que você vai olhar para aquele texto que tem uma concordância inadequada. Então a pessoa coloca assim, necessário a prática. Não, necessária a prática. E quando a gente tem problemas de gramática, aquele nosso texto já perde credibilidade. Durante essas gravações todas, a minha preocupação vai ser com a estrutura, porque o conteúdo vocês estão vendo com os professores de conteúdo de cada área e é aquilo que durante o curso mais a gente tem como base. A gramática, a gente espera que vocês tenham chegado ao fim do curso com noções básicas de concordância e de regência, mas a gente sabe que a estrutura ela pode ser um grande diferencial. Então, esses vídeos são muito voltados para essa questão estrutural. E para falar dela, eu vou voltar numa coisa que está lá atrás na nossa vida e que a gente se esquece dela. Quando nós fizemos ensino médio, uma das coisas que nós aprendemos se chamava dissertação. Sim, a gente fez dissertação até para fazer a nossa prova de vestibular. E a gente fazia um gênero, né, que era uma espécie de artigo, mas do tipo dissertativo.
E a gente esquece disso, só que eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem. As questões que vocês vão fazer, elas são narrações? Elas são historinhas que vocês vão contar? Ou a partir de uma história, vocês vão ter que dar uma tese e defender? A peça que vocês vão fazer, ela é em si, vocês escrevendo, vão fazer um texto narrativo, vocês vão só contar a história? Ou vocês vão ter uma parte narrativa, mas vão ter que defender, que pedir alguma coisa numa petição, por exemplo? Você vai pedir e vai pedir baseado em quê? Vai pedir baseado numa opinião, que também não é uma opinião solta, ela é técnica. Ela é baseada naquilo que nós temos de quê? De matéria, naquilo que nós estudamos. Então, a gente precisa entender que tanto a peça quanto as questões que vocês vão fazer, elas fazem parte, prestem atenção no que eu vou dizer. Elas são gêneros, então uma peça, a gente chama de gênero textual, que é parte de uma tipologia chamada dissertação, que é uma coisa que a gente viu lá no ensino médio, mas que a gente vai rapidamente revisar. Por quê? Porque vocês têm que entender onde vocês estão entrando. O que é dissertar? Dissertação é um texto que procura expor um ponto de vista, com o objetivo de discutir ou de defender uma tese por meio de argumentos. Então, se eu penso no texto jurídico, a gente tem um ponto de vista que a gente vai defender por meio de argumentos, que vem desde os elementos legais, desde os argumentos legais que tem que estar ali, que são obrigatórios, mas a gente tem toda uma série de arcabouços que nós podemos usar de argumentação. Então, primeira coisa, tanto na primeira quanto na segunda parte da prova, tanto na peça quanto nas 4 questões, nós faremos textos dissertativos. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos tipos diferentes de dissertação. Nós temos a dissertação objetiva e a subjetiva. A objetiva, ela tem aquela finalidade, quando a gente pensa na dissertação como um todo, de instruir e de convencer. Instruir no sentido de mostrar algum conteúdo que às vezes o outro não sabe e convencer no sentido de que eu tenho que ter argumentos técnicos o suficiente para que o outro saia dali, daquele meu texto, convencido daquilo que eu disse. Por isso que eu falo que o direito é um jogo, né? Eu dou muita aula na academia de polícia e eu falo assim, gente, é um jogo. Às vezes você reclama que prendeu uma pessoa e essa pessoa daí a uma semana está solta. Mas como que você colocou argumentos dentro do teu boletim de ocorrência de uma certa forma que não deixassem ali possibilidade para o juiz sair da situação, soltar a pessoa ou não? Na verdade, se você escreveu muito mal, o juiz vai soltar. E por que o juiz vai soltar? Porque ele não tem como segurar. Isso aconteceu há pouco tempo, né, quando nós tivemos, por exemplo, uma pessoa que se masturbou no ônibus e foi solta. Acho que muitos se lembram disso. Aí o juiz falava assim, não é porque eu quero soltar. Olha como foi feito esse boletim de ocorrência. Então, dependendo da forma como aquilo ali foi escrito, ele não tem base legal para segurar aquele indivíduo. A dissertação objetiva, então, ela vai convencer. Ela tem o objetivo de ser impessoal. Não significa que a gente é impessoal. Eu sei que nós somos elementos de pessoa e que temos opiniões. Mas a gente fala impessoal no sentido de que ela é mais científica, que ela vai camuflar essa presença do autor, apesar de todo o texto ter isso. Tem um predomínio de terceira pessoa e a argumentação, a tipologia que vem junto com a dissertação é o que a gente chama de exposição, que é essa tipologia mais técnica, com trechos também que podem aparecer de descrição. Então, quanto mais técnica, mais objetiva ela é. A outra forma de dissertação que nós temos é a subjetiva, que ela é como um artigo de opinião que a gente vê no jornal. Ela é mais pessoal, ela tem espaço para argumentos pessoais, para as nossas vivências pessoais, ela quer conquistar o leitor, o sentimento, então tem essa relação de sentimento, ela tem uma primeira pessoa muito marcada, tem características às vezes até literárias e tem elementos narrativos e até injuntivos no longo do nosso texto. No nosso caso, o que eu quero que vocês percebam? A nossa redação ela é técnica. Ela é técnica porque ela é um texto produzido no dia de uma prova, que vai ser avaliado por banca, né, por pessoas que são da área, que são de uma área técnica, e, portanto, a nossa dissertação é objetiva. O que significa que, de forma geral, uma das primeiras dicas é que vocês vão fazer um texto técnico, seja na peça, seja nas questões, em terceira pessoa, seco. Quanto mais seco, melhor. Para as nossas dicas gerais, nós vamos pensar no seguinte. Basicamente, nas questões e mesmo na peça, nós temos o que a gente chama de estudo de caso.
O que é estudar um caso? Em sua essência, significa que a gente dá um tema e desse tema você vai dissertar. Porém, esse tema é baseado numa situação. Uma situação problema. E isso a gente chama tecnicamente na escrita, na estrutura de escrita, de estudo de caso, que tenta esclarecer, você vai tentar elucidar uma decisão que vai ser tomada ou que você ali sugere, né, para que seja tomada. Vai mostrar como ela foi implementada, vai mostrar os resultados até alcançados, dependendo da questão, por exemplo. A gente tem dois tipos de estudo de caso, explanatório e exploratório. O estudo explanatório, ele tem relação de causa e efeito, ou seja, você vai colocar o que gerou o quê, que causa gera qual consequência. E o estudo exploratório, ele é mais descritivo, ele é mais técnico. Nós vamos falar muito desses dois elementos técnicos em termos de estrutura. Para o estudo de caso, a gente precisa pensar que a gente vai investigar sempre um fenômeno contemporâneo, no seu contexto real. Tem uma série de fontes que vão ser utilizadas. Quanto mais técnicas as suas fontes, melhor. Então você usou elementos legais, você usou doutrinadores, melhor. Normalmente você tem algumas proposições que vão orientar o seu estudo e essas proposições são dadas pelas questões e você vai estabelecer uma lógica entre as partes. Quer dizer, tem essa situação problema, então eu vou usar esse elemento legal, a gente vai ver como é que faz isso nas estruturas e logo eu vou chegar em outro ponto. Os critérios para interpretar os achados são sempre teóricos e categóricos. Então, quanto mais técnico você for nessa prova, melhor será para você. No estudo de caso, a gente pode pensar que ele é sempre preferido em relação a outras formas de prova, porque eles querem saber o que o candidato sabe, que é o nosso caso. Por isso vão aparecer questões, especialmente nas questões, como perguntas com como, por que é feito assim, e a gente tem que prestar muita atenção nesses comandos, porque como é feito, não adianta eu colocar o porquê que é feito, ou seja, quais são as causas, eu quero saber como, de que forma acontece. Então tem que ter muito cuidado com a pergunta orientadora das questões. O nosso assunto é técnico e é passível sempre de ser visto na vida real. E aí vem aquilo que eu falei, eles querem ver se você vai ser bom de prática, né? A gente tem que pensar em 4 coisas no estudo de caso. Validade de construto, que é estabelecer definições conceituais e operacionais dos principais termos e variáveis que a gente usa no nosso estudo. Então, tudo que aparecer na nossa prova, a gente precisa conceituar, mostrar tecnicamente no sentido de ter um conceito. Validade interna, que é mostrar que esses elementos, se for, por exemplo, causa e consequência, eles se interligam, um leva ao outro, eles têm coerência entre si. A validade externa, que é mostrar que se eu for trabalhar com alguma generalização, jurisprudência, por exemplo, eu tenho que mostrar que aquilo já foi feito antes, então eu espero que seja feito naquele caso, eu vou de fora para dentro. E confiabilidade, que é mostrar que o estudo pode ser repetido com resultados assemelhados ou resultados próximos. Também isso pode ser muito vinculado à jurisprudência. Por fim, a gente vai pensar nos problemas mais comuns para quem faz um estudo de caso, que é o caso da prova de vocês. Vocês vão estudar casos. Primeiro, falta de rigor técnico, então você não ter tanta base de doutrinadores, de conceito, conteúdo, e nesse caso eu falo que o meu curso não resolve, por quê? Porque o meu curso é para estruturar, para aprender a estruturar essas provas, e aqui eu estou esperando que vocês tenham conteúdo, mas é um primeiro problema, se não tiver o conteúdo não adianta saber estruturar, porque você não tem conteúdo para colocar. Visões pessoais de quem elabora é um problema muito sério, porque a gente precisa ir na parte técnica. Uso de estrutura em item, tem gente que quer escrever e colocar item. Não, é um texto sequencial, então seja a peça, seja pergunta e resposta, é texto sequencial. E um outro problema comum é a pessoa querer usar título, a gente não usa título nesse tipo de prova. Bom, nessa parte a gente falou um pouco dessas orientações gerais. A partir desse momento eu vou falar de 2 técnicas para fazer o estudo de caso, explanatório e exploratório. Então a gente vai falar no próximo bloco de elementos que são efetivamente importantes, técnicos, vou usar questões gerais, textos gerais de mundo, porque aí é mais rápido, porque eu pego textos curtos para vocês entenderem o que é um estudo de caso para escrever explanatório e o que é o exploratório. Espero que tenham gostado desse bloco, até daqui a pouco.